Boa, boa tarde, queridos. Hoje vamos para mais uma aula de artes, né? Teatro e quadrinhos, que é do módulo da página 15. Bem, essa aulinha a gente não vai poder fazer na sala, né? Porque é em turma, a turma tem que se organizar para a gente poder fazer essa atividade que seria muito legal se fosse em turma, né? Mas até então a gente pode fazer algo legal de artes individual e em casa também. Não é isso? Então a gente vai começar por um quadrinho, né? Que é o teatro e um quadrinho. O sarau não pode, porque o sarau é um conjunto de pessoas, né, que a gente vai se reunir para contar histórias, para fazer músicas e poemas. Então, o sarau não dá para a gente fazer, realizar. Então, vamos lá para os quadrinhos. Primeiro, para poder a gente conseguir construir, montar e contar uma história em quadrinhos, primeiro precisamos ter uma ideia. Ó, primeiro, precisamos ter uma ideia, né? Pensar em uma cena, a cena que você vai colocar nessa história em quadrinho, né? Você tem que pensar qual é a cena, o que eu vou falar, o que eu vou colocar, né? Nessa historinha. E logo em seguida, depois que você pensar em uma cena e você tiver já a ideia, você vai criar um roteiro, ó, criar um roteiro, né? Que esse roteiro você vai pensar de como vai ser contada essa história, né? Você vai pensar como é que eu vou contar essa história, como é que vai ser a narrativa dessa história. Então você vai ter que planejar a narrativa, né? De quadrinho por quadrinho, que são aqueles quadrinhos pequenos que a gente vê na história em quadrinho, né? Bem pequenos, você vai criar uma narrativa de quadrinho em quadrinho e pensar como vai ser contada essa história, como você vai criar essa história. E depois, né, de criar esse roteiro, né, de pensar como vai ser essa história, precisamos também criar os personagens, né? Como é que a gente vai criar os personagens, né? Os aspectos físicos do personagem, né? Ele pode estar feliz, triste, ou ele pode estar bravo, né? A forma dele, como é que você vai criar a forma desse personagem e os aspectos psicológicos desse personagem também, né? Como é que vai ser o aspecto psicológico desse personagem? Depois que a gente criar, né, esse personagem, a gente precisa o quê? Escrever essa história, né? Depois a gente precisa escrever essa história e geralmente a história em quadrinhos, elas são criadas em o quê? Em quadros pequenos e com balãozinhos, né? Cheio de balãozinhos de falas. Só que uma coisa que a gente tem que observar é que para cada fala existe um balão apropriado para isso, né? Então, assim, o balão de fala eu não sei desenhar muito bem, mas dá para poder a gente ter mais ou menos uma ideia. O balão de fala é esse balãozinho aí, tá vendo? Com uma setinha, né? Aqui dentro você vai introduzir a fala do personagem, o que o personagem vai falar. Normalmente, a fala de pensamentos, né? Que é o que ele está pensando, né? Estou pensando em, o personagem está pensando em fazer algo. Então, geralmente, esse quadrinho, né? Esse balãozinho de pensamento, ele vem com aquelas bolinhas, né? Em forma de nuvenzinhas. E aquelas bolinhas assim, do ladinho, que é para distinguir que o personagem está pensando. E se a gente também observar na história em quadrinhos, né? A parte que tem pô, ou alguém gritando, né? Falando alto, o balãozinho, ele já muda. Já fica um balãozinho de
setinhas assim, para cima, né? Com aqueles gritos abaixo do pô, né? O gritinho, ou falando alto, ou gesticulando. Então, a gente pode observar que o balão ele já muda. Então, até isso, a gente tem que observar na história em quadrinhos. E para a nossa atividade de hoje, né? A gente vai fazer o quê? Vamos criar uma história em quadrinhos. E nessa história a gente vai misturar teatro com quadrinhos. Pode ser uma história narrativa, como pode ser uma história dissertativa também. Onde você só vai precisar ter uma ideia, né? E criar os personagens. Vou estar disponibilizando no site essa atividade, né? Um exemplo dessa atividade, para poder a gente estar podendo realizar essa atividade no caderno de desenho, que será uma atividade de artes do livro, do módulo, da página 15.